Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos acompanhar aí o tema dessa aula. Então, aula 19, revisão e avaliação. Então vamos acompanhar agora comigo esse momento de aula. Vamos lá. Vamos falar então aqui de alguns assuntos, né, que são importantes, né, para a gente assimilando alguns conteúdos, alguns temas e fazendo também algumas reflexões em torno de tudo isso. A gente vai começar falando um pouco sobre a questão do capitalismo e do socialismo, né? Então vamos ver aqui, ó. Quando eu faço isso aqui e você vê essa dinheirada caindo aqui em cima de mim, nós estamos falando de quê? De capitalismo. O capitalismo, então, é um sistema político, né, e econômico que está aí, né? Nós vivemos dentro desse sistema. Então, vamos acompanhar mais um pouco quais são as características do sistema capitalista, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, de sistema como um sistema, né, capitalista, nós estamos falando de quê? Da predominância de uma dimensão chamada propriedade privada, né, dentro das relações, né, sociais, dentro do contexto onde nós vivemos, no mundo onde nós vivemos, na sociedade onde nós vivemos. Então, é o sistema capitalista que prevalece, é o sistema produtivo, né, que pertence, né, essa propriedade privada, normalmente ela pertence ou a um indivíduo, a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, né, que estão ali, que tem o poder, né, sobre esses bens, né, sobre essas propriedades aí privadas. Então, estes são bens particulares, né, ou áreas de utilização individual, né? Então, pode ser na terra, pode ser empresas, pode ser comércios, né? Então, nós estamos falando, então, de propriedade privada. Tá bom? Dentro dessas características, vamos ver o seguinte, ó, vamos pensar aqui comigo, que outro sistema que também fez parte da história, também é um sistema também social e político e econômico, que é o sistema socialista. O sistema socialista, dentro da filosofia política, nós estamos falando de um sistema que ele se opõe, pela sua estrutura teórica, pela sua formulação teórica, ele se diferencia e até se opõe ao capitalismo. Porque o tema fundamental do capitalismo é a propriedade privada, o lucro, né, de quem detém os meios de produção. E no socialismo, o principal fundamento é a igualdade, é a busca por uma igualdade. Então, o objetivo desse sistema, ao contrário, né, do sistema capitalista, é a transformação da sociedade. Através de quê? Da distribuição da renda e da propriedade, ou das propriedades, né, para diminuir a desigualdade social. Então, quando nós estudamos e comparamos, né, os dois sistemas, então nós percebemos que há essas diferenças, né, que se opõem, inclusive, umas às outras. Uma dessas diferenças, por exemplo, está aqui nessa característica do socialismo, que é a intervenção do Estado. No socialismo, eles pedem mais que o Estado, porque o Estado é que arrecada recursos, né, dentro de uma sociedade, é o Estado que tributa, que recolhe, né, os tributos, né, que é o dinheiro, que é tudo aquilo que mantém ali, né, que pode ser investido, né, para a população. Nesse sistema socialista, eles defendem que o Estado tem que intervir em prol da população, com eficiência, né, realizando que as atividades econômicas e sociais, elas estejam, então, voltadas, né, sob o controle do Estado e voltadas para os trabalhadores, para as pessoas, né?
Então, essa uma característica que nós falamos aqui dentro da filosofia política do socialismo, ao contrário, né, do capitalismo. E a gente pode continuar aqui, ó, que essa intervenção do Estado ela é muito importante para garantir a igualdade de oportunidades, né, e de meios de produção para todos os cidadãos. Ao contrário do sistema capitalista, né, que defende, né, na sua teoria, a tese de que o Estado tem que interferir o mínimo possível. Quem tem que controlar é o mercado. É o mercado. O mercado é o quê? O poder do capital, né? As pessoas que detêm o poder do capital. Então, ao contrário, né, disso, o socialismo, né, ele defende, né, essa questão de uma busca por uma igualdade, para que os meios de produção eles estejam também à disposição de todos, para que todos possam ter uma vida digna. Então, é um pouco aí essa diferenciação que nós podemos falar dos dois sistemas. Isso aqui é filosofia política, né? Agora vamos falar também, mas sem fugir disso, mas trazendo para um outro tema, para um outro enfoque, vamos falar um pouco sobre a questão do trabalho, né? Hoje, quando a gente fala de trabalho, do mundo do trabalho, né, o trabalho humano, hoje nós temos aí a questão da tecnologia, né, do avanço das tecnologias. Então, esse tipo de avanço, ele também transformou as relações de trabalho. Então, a tecnologia ela passa a ser um componente essencial, né, na sociedade humana. Então, é a tecnologia desenvolvida pelo próprio ser humano para facilitar o ser humano, para facilitar a vida do ser humano. Então, a tecnologia ela tem que estar a serviço do ser humano, também no mundo do trabalho, mas na sua vida, né, como um todo. É por isso que, aqui, fazendo uma análise, uma reflexão sobre isso, nós podemos dizer, então, que a tecnologia, quando ela está muito à frente da capacidade do ser humano, ela pode se transformar também num problema. Porque o ser humano ele não vai acompanhar a evolução rápida da tecnologia. Então, ele nem consegue ainda operar um equipamento, um celular de última geração, que já tem outra geração surgindo, e ele vai ter que se adaptando a né, a esse novo tipo de evolução que surgiu ali naqueles equipamentos. Então, é muito rápido as mudanças, a geração das coisas que vão surgindo no mundo tecnológico. Não só nesse alto nível de tecnologia, mas também na própria, né, utilização, né, de tecnologia no nosso dia a dia, da nossa vida. Então, é preciso, então, que o ser humano nunca perca a sua capacidade de pensar, de decidir e de reagir. Ele tem que usar a tecnologia, esses avanços, para o bem da humanidade, para o seu próprio bem. E aqui eu tenho uns exemplos, né, que a gente pode ver aqui nessa gravura, sobre esses avanços da tecnologia. A invenção da roda, ela foi uma invenção, né, naquele momento, assim como a gente pode falar hoje que as tecnologias de informática, de computação, são essenciais, tem uma importância muito volumosa no mundo de hoje, assim também, uma simples invenção da roda, ela foi naquele momento ali que não existia, crucial, para facilitar a vida do trabalho humano. Então, se antes o cara levantava um peso, ele tinha que puxar, levantar, né, muitas pessoas ali para suspender, inventaram a rodana, que com uma corda amarrada, uma corrente, você pode puxar com mais facilidade. Nem se fala, né, da questão da roda de veículos, né, para transportar pessoas. Vocês estão vendo aí a questão da carroça. E hoje nós temos aí, né, vários tipos de pneus, de rodas, né, até em avião, né? Então, tudo isso. E no mundo do trabalho, no mundo da fábrica, nós também temos a evolução, né, das fábricas, que era a manufatura, né? Então, hoje nós já temos depois veio as esteiras, né, na linha de montagem. E aí nós temos aí várias, hoje até máquinas, robôs, equipamentos, né, que estão ali para
ajudar o mundo do trabalho. E é claro, nós estamos aqui no campo da filosofia, tem também os seus limites e também tem, né, as suas nuances, né, que a gente pode pensar, como, por exemplo, a substituição da mão de obra, né, de 10 funcionários, às vezes uma máquina, ela ocupa esse espaço e 10 pessoas ficam desempregadas, aí vai ter um problema social, né? Então tem vários benefícios também na tecnologia e também tem consequências também em algumas delas, né, para a vida do ser humano. E aqui nós vamos falar, então, como é que se dá esse avanço, né, da tecnologia e o trabalho. Então, primeiro que o homem tem a capacidade de pensar, ele é racional, então ele inventa. Então, o ser humano, ele inventa tecnologia, ele desenvolve novas tecnologias. Então, é essa capacidade humana de ir sempre além. A palavra transcendência é essa, ele consegue ir além, né, de suas limitações naturais. O animal, ele não consegue, ele não tem essa capacidade, né, inventiva. Ele faz aquilo que a sua própria natureza permite. Então, o ser humano ele vai além desses limites da natureza. Né? Uma abelha, ela vai fazer, tem lá, né, ela produz o mel, é um trabalho da abelha. A aranha, ela consegue tecer ali a sua teia, né? Mas é sempre a mesma coisa, né? Você nunca vai ver ali uma inovação ali para, né, para a aranha, para a abelha, sempre vai ser aquela mesma situação. O ser humano não, ele vai além do seu limite natural. Ele cria, ele inventa, ele projeta coisas, né? Então ele vai observando a vida em sociedade e vai trazendo melhorias para aquelas limitações dele. Então, se ele quer chegar mais rápido no lugar, antes ele as pessoas só andavam a cavalo, né? Então tinha uma velocidade já mais do que o homem correndo. Mas depois inventaram o carro, moto, né? E assim sucessivamente, né? Os bondes, o trem, e tudo foi sendo, né, inventado. Então, aí nós falamos de tecnologia, né? Que é esse termo que se refere a uma ferramenta. É claro que quando eu falo de tecnologia no mundo de hoje, aqui no século XXI, nós pensamos em tecnologia como algo muito, como computadores, né, internet, altos níveis de informática, robótica, inteligência artificial, né? Mas a tecnologia é simplesmente uma ferramenta, qualquer ferramenta que seja criada para, né, um fim, um determinado fim, para resolver um problema, né, e para melhorar a vida das pessoas. Então, isso aí é que é uma tecnologia. Agora, é claro, ela tem lá os seus avanços, né? Então, e hoje nós temos aí rede de computadores, telecomunicação e etc. Então, esse avanço aí, continuando aqui, ó, ele vai, então, trazer tudo isso aí para o ser humano, né? Para facilitar a vida do ser humano. Então, vai aproveitar o quê? Os recursos da natureza. A tecnologia, ela nasce, ela vem desses recursos. Não é verdade? Então, que transforma o ambiente. Então, é capaz de ser considerado como um movimento tecnológico. Aquilo que transforma a natureza. Então, tudo isso está dentro desse processo de movimento, né, da natureza, de transformação da natureza. E aqui nós falamos, então, de um outro tema também, tão importante quanto, né, estão conectados, mas nós vamos aqui analisar separadamente. Mas nós estamos falando ainda do trabalho, que é a questão da dignidade humana. Né? Então, tudo isso aí que nós estamos falando, capitalismo, socialismo, a tecnologia, tudo isso, pessoal, existe para o ser humano, para que ele tenha uma vida mais digna. Então, a gente analisa cada aspecto desse, cada conjunto, né, de ações, de medidas, de recursos, de instrumentos que surgem para melhorar a vida do ser humano. Então, o trabalho, de um modo geral, então ele é esse meio, ele é esse instrumento.
a dignidade humana no trabalho, ela não é que o trabalho vai dignificar o ser humano naturalmente. Não, mas é que o ser humano ele vai, então, buscando, né, se transformar também, né, no mundo do trabalho. Então, ele vai buscando, ele vai sentir-se valorizado, até a sua autoestima, né, você pode ver aí as pessoas trabalhando, né, executando alguma ação, pela sociedade. Agora, a dignidade está em ganhar bons salários, ter seus direitos assegurados e respeitados, né? Não ser escravo do trabalho, né? Não trazer aí sofrimento, saúde mental, né? Tudo isso que muitas vezes o trabalho traz pelo esgotamento físico, né? Então o trabalho a dignidade do trabalho humano está no sentido de proporcionar tudo isso para o ser humano, que é o seu lazer também, seu descanso, né? Suas férias. Então, claro, o seu salário, né? O seu salário, que aqui nós tocamos no sistema capitalista, que nós trabalhamos em troca de um salário, da minha força de trabalho, é o que eu sei, né? Mas tudo isso é amparado por uma lei, né? Vamos ver aqui, ó, a Constituição Federal, nesse artigo 170, então, ela vai, né, falar disso, né? A defesa do meio ambiente é uma prerrogativa, né? E também, por exemplo, não explorar demais o planeta, o ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, que é a questão da distribuição da renda, né? Ninguém é dono do mundo, das riquezas, é patrimônio público, né? Então, o trabalho, ele é um dos direitos de todos, né? Todos, independente da raça, da cultura, da cor, da pele, da religião, né? É um direito de todos. Tá bom? E aí é por isso que a gente pode falar da dignidade humana, né? Aí a gente fala da dignidade humana. O que é a dignidade humana, então? É isso. É o ser da pessoa, né? É o ser humano. Tá bom? E para a gente finalizando aqui, a gente pode ver, então, qual é a finalidade do trabalho. Eu vou trazer 3 pontos para vocês aqui, né? A primeira aqui, nós vamos falar sobre a questão da necessidade. Então, vamos ver aqui, ó. A finalidade do trabalho. O fim do trabalho é triplo. Qual é o primeiro ponto aqui? Obter aquilo que necessita. Então, o ser humano trabalha porque ele necessita de uma vida, de dinheiro, de recursos, para manter a sua vida. Para ter, né, não só o alimento, né, que é a necessidade básica, mas também a cultura, a educação, a própria família. Então, um fim do trabalho é satisfazer as suas necessidades, né? Aquilo que ele necessita. Outro ponto também, que nós podemos colocar como letra B aqui, é que trabalhando ele vai se aperfeiçoando, né? A si próprio, ele vai descobrindo coisas novas, vai se capacitando, ele vai ganhando experiência, se preparando, tendo conhecimentos novos, e ele vai também se atualizando, né? Porque no dia de hoje, as pessoas têm que estar sempre se atualizando, né? Porque muitas profissões que existem hoje, né, há previsões de que daqui a alguns anos não existirão mais. E muitas profissões que não existem hoje passarão a existir, né, futuramente. Então, é isso. O homem se transforma também por meio do trabalho. E, por fim, nós podemos dizer aqui que o trabalho organiza e transforma o meio natural no qual o homem vive. O homem está tirando dos recursos da natureza, então ele vai transformando a natureza. Então, significa uma melhora do mundo, enquanto dá uma racionalidade, né, ao mundo. Ao mesmo tempo, ele precisa também, né, cultivar, ele precisa saber usar com racionalidade tudo aquilo que a natureza oferece para o ser humano. Então, essa melhoria ela não é uma garantia, já não está garantida só pelo fato de existir o homem e existir a natureza. Não. Mas é essa relação entre homem e natureza que deve prevalecer para que não haja, né, o esgotamento, né, dos recursos e, consequentemente, também um problema ético e também um problema, né, da própria subsistência e da própria existência
do homem no planeta. Tá bom, pessoal? Então, esse aqui foi o tema, né, que a gente está tratando com vocês aqui, sobre a questão da dignidade humana. E a gente vai finalizando por aqui e até uma próxima aula.